O que aconteceu em Abu Dhabi no ano de 2021 continua dando o que falar no circo da Fórmula 1 de uma forma geral. Aparentemente, Lewis Hamilton tem sido acusado de pressionar a FIA para que ela demita um diretor de corridas. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e realmente, essa questão que aconteceu lá em Abu Dhabi, como todo mundo já sabe, acabou deixando o heptacampeão mundial Lewis Hamilton extremamente insatisfeito e fez com que o piloto até mesmo se ausentasse de suas redes sociais. Mas uma situação específica acabou fazendo com que ele fosse acusado de pressionar a FIA para que ela demitisse Michael Masi, que é justamente o presidente da federação na Fórmula 1. Isso realmente é algo impressionante, algo interessante e que muita gente vem falando sobre essa questão, que Lewis Hamilton realmente é um piloto muito poderoso politicamente na Fórmula 1 hoje em dia. E acaba que a possibilidade de sua ausência nos próximos anos da categoria é justamente a forma com que o piloto tenta pressionar a FIA para que ela demita Michael Masi. Eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo as entrevistas e com uma fonte muito bacana que está aqui embaixo na descrição. Mas antes de continuar falando mais sobre esse assunto, já queria te convidar a deixar o like nesse vídeo, deixar o joinha. Isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e, claro, me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então já deixa seu joinha porque também é completamente de graça. Mas o que basicamente aconteceu para que Hamilton ficasse chateado? Eu sei que a maioria das pessoas já sabe, mas vamos resumir aqui rapidinho. Na verdade, nas últimas voltas, acabou que Nicholas Latifi, que é um piloto da Williams, bateu no muro, gerou um safety car. Nesse safety car, ficou realmente ali Lewis Hamilton em primeiro lugar, alguns retardatários entre ele, Max Verstappen e depois o próprio piloto holandês. Esses retardatários deveriam dar uma volta em Hamilton, mas Michael Masi disse que isso não aconteceria. Mas depois de muita reclamação da própria Red Bull, Michael Masi resolveu permitir que esses retardatários dessem essa volta no pelotão e assim ficassem lá nos últimos lugares do grid da Fórmula 1. E a última volta da corrida foi liberada, não mais em regime de safety car. E já que Lewis Hamilton tinha pneus muito velhos e duros e acabava que Max Verstappen tinha um pneu muito novo e macio, Verstappen teve a oportunidade de ultrapassar o piloto inglês e dessa forma se sagrar campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. E com isso, Lewis Hamilton acabou se ausentando das redes sociais, canais de comunicação de uma forma geral, a partir desse evento. E muitas fontes haviam falado que isso era justamente para que Hamilton tivesse um momento de reflexão sobre o seu momento na Fórmula 1 e se não valeria a pena, talvez até mesmo, se aposentar da categoria. Muitas fontes diziam que, inclusive, essa era a coisa mais provável. A gente já sabe que nos últimos dias Hamilton deu ali um ar da graça, voltou às redes sociais e a Mercedes até mesmo interagiu com o piloto inglês. Acaba que a gente entende que isso tudo aponta para que Hamilton continue na Fórmula 1. Isso é bem provável, mas até essa decisão ser tomada, a gente acreditava que era bem possível que ele se aposentasse da categoria. E isso tudo principalmente por conta de uma investigação que a FIA abriu por conta do ocorrido lá em Abu Dhabi. Investigação essa que tem a intenção de entender quais foram os erros dos comissários de prova, erros de pilotos e tudo mais. E dessa forma conseguir encontrar os verdadeiros culpados pelo que ocorreu lá em Abu Dhabi. E é justamente sobre isso que Hamilton talvez tenha tirado esse tempo para pensar se sai ou não da Fórmula 1. Aparentemente, se a investigação não resultar em um erro fortíssimo dos comissários, e entendendo inclusive que Michael Masi não foi de forma nenhuma um bom comissário naquela prova, eu acredito, ou pelo menos essa pessoa que foi entrevistada, acredita que Hamilton estaria fora da Fórmula 1. Ou seja, é muito provável, pelo menos segundo esse entrevistado, que Lewis Hamilton sairia da Fórmula 1 se Michael Masi não fosse demitido do seu cargo na FIA. E quem disse isso, na verdade, foi um piloto holandês de carros esportivos. E ele falou basicamente isso que eu disse.
Lewis Hamilton tem sim um poder político interessante dentro da Fórmula 1 e a intenção é justamente pressionar a FIA, tentando mesmo para que Michael Masi saia da categoria, já que foi ele realmente que acabou causando toda essa insatisfação do piloto inglês, que já estava praticamente com a faca e o queijo na mão. Mas aparentemente Hamilton ainda tem grandes motivos para continuar na Fórmula 1 e um dos grandes motivos é justamente a busca pelo octacampeonato mundial da categoria, que faria com que Hamilton ultrapassasse o número de títulos de Michael Schumacher. Ou seja, hoje em dia apenas ele e Schumacher detêm 7 títulos mundiais na Fórmula 1. Com mais um título, Hamilton se tornaria o recordista realmente de todos os tempos em títulos mundiais. Isso seria bem interessante para ele e aparentemente esse é o grande sonho do piloto inglês. Espero que ele continue, é mais divertido quando está lá. Lewis é motivado e bom o suficiente para durar mais alguns anos. Ele também vê esse 8º título mundial. Hamilton está tentando aumentar a pressão na Federação de Automobilismo FIA e é poderoso. Acho que ele quer tirar algumas pessoas de lá, como o diretor de corrida Michael Masi. E já houveram sim alguns relatos dizendo que a FIA mudaria o gerenciamento de corridas de uma forma geral. Ou seja, Michael Masi iria acabar caindo de cargo muito provavelmente e teria um corpo técnico muito maior por trás ali desse cara que acabou gerando esse grande desastre, entre aspas, na carreira ali de Lewis Hamilton de uma forma geral. Aparentemente isso tudo causado principalmente por essa pressão ali que Lewis Hamilton colocou no corpo técnico da FIA. Lewis quer trocar tudo, ele pode fazer isso. Ele tem muita influência como o maior de todos. Algumas pessoas vão desaparecer, mas apesar desses boatos, a FIA diz que nenhuma decisão foi tomada com relação a esse gerenciamento de corridas de uma forma geral. E ela só será anunciada no dia 18 de março, às vésperas do primeiro GP do ano de 2022. E aparentemente, ainda assim não houveram nenhum tipo de decisão e as investigações não foram terminadas. Ela inclusive enviou um comunicado falando justamente sobre isso. Como anunciado anteriormente, os resultados dessa análise detalhada serão apresentados na reunião da Comissão de Fórmula 1 em Londres, em 14 de fevereiro, após uma discussão aberta com todos os pilotos de Fórmula 1. E finalmente devem ser aprovados na reunião do Conselho Mundial de Automobilismo em 18 de março, no Bahrein, sob a autoridade do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem. Então realmente me parece que a FIA está bem indecisa e está procurando formas de agradar os dois lados de uma forma geral. Max Verstappen apoia sim as decisões de Michael Masi na última corrida. Ele e a Red Bull. É claro que eles iriam apoiar, ainda mais considerando o fato de que se eles não apoiassem, talvez o título de Verstappen não aconteceria mais. Até porque a Mercedes entrou com protestos pedindo para que a última volta fosse anulada. E acaba que a Mercedes, por outro lado, não gostaria que Michael Masi continuasse na Fórmula 1. É realmente uma batalha muito interessante, uma batalha ferrenha e que a FIA precisa ponderar dos dois lados para entender o que vale ou não a pena. E Lewis Hamilton hoje em dia já é um dos pilotos que leva maior público para a Fórmula 1 de uma forma geral, tanto com fãs realmente exclusivos de Hamilton, tanto também por conta das batalhas que Lewis Hamilton acabou proporcionando contra Max Verstappen em 2021 e em outros anos da Fórmula 1 anteriores. Ou seja, ele é sim uma personalidade importantíssima da Fórmula 1 e desagradá-lo, sabendo que pode gerar a possível aposentadoria ali de Lewis Hamilton, pode não ser a melhor estratégia de marketing para a Fórmula 1 especificamente. A opinião de Hamilton é notada e todo mundo está falando sobre isso. Isso pressiona a FIA. Eles têm que intervir e fazer mudanças. A FIA tem que inventar uma boa história. Caso contrário, as primeiras palavras de Hamilton não serão o que a liderança da Fórmula 1 gostaria de ouvir. Mas o que você pensa sobre isso tudo? Você realmente concorda que Lewis Hamilton utilizou disso tudo para pressionar a Federação Internacional? Ou você acredita que na verdade ele só estava mais para baixo por conta de tudo que aconteceu, desolado por conta do resultado? O que você pensa disso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Para ser bem sincero, eu acredito que Lewis Hamilton
estava assim bem triste com o resultado, que foi contra o que ele esperava, as expectativas que ele havia gerado, mas é claro que ele pode ter aproveitado essa oportunidade para aumentar a sua força política na Fórmula 1 e, consequentemente, conseguir alguns benefíciozinhos ali na categoria. Muito provável que isso tenha acontecido, já aconteceu com diversos pilotos e equipes na Fórmula 1, isso é algo corriqueiro na categoria de uma forma geral. Mas ainda assim, acredito eu que a categoria, a FIA de uma forma geral, deve sim analisar os fatos e deve encontrar um meio termo para permitir que Hamilton continue na categoria, não se aposente de forma antecipada, mas também não desagrade os fãs de Max Verstappen. Vamos ver como é que a FIA vai reagir com isso tudo. Agora, 14 de fevereiro, já saem os resultados das investigações. Não sei se eles serão disponibilizados para os fãs ou apenas para os presidentes ali, para os gerenciadores da Fórmula 1, mas no dia 18 de março, com toda certeza, nós teremos o resultado dessa investigação e já a conversa para entender o que vai acontecer a partir dali. Enfim, claro que eu vou trazendo todas as notícias para você, mas eu também queria te pedir para se inscrever nesse canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e assim você não perde vídeos de qualidade como esse aqui. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!